Ei, gente, tudo bem? Eu voltei até rápido aqui, né? Achei que eu ia demorar mais 2 meses, como foi no último vídeo, mas é novamente um assunto super importante, um assunto que está em alta neste mês. Queria dizer que esse canal ele foi feito numa semana onde eu vi muitas notícias a respeito de depressão, suicídio, que foram incômodos gerados no meu coração, que me movimentaram a vir gravar esses vídeos. Eu fui modelo em São Paulo durante 2 anos. Eu passei por momentos de confusão, assim, de entendimento sobre o que era mesmo que eu queria na minha vida, sobre entender o que é o mundo do padrão, sabe? O mundo que impõe um padrão sobre você. Eu tive sim que entrar em medidas certas do meu corpo para poder ser aceita dentro de uma agência. Graças a Deus, a minha mãe e a minha família sempre me apoiaram, sempre me deram muita proteção em relação a me deixar deslumbrar pelo mundo que me impõe falsos padrões. Mas com certeza, quando eu deixei de ser modelo, eu passei por processos de desapontar pessoas, de desapontar a mim mesma, de ter criado expectativas altas demais que eu não pude alcançá-las, e tive que me conformar durante o passado tempo com essa negativa na minha vida. E hoje eu não vejo mais como uma negativa, mas esse processo, o momento que eu desisti de ser modelo até eu começar a entender que de fato não era aquilo pra mim, que eu deveria focar em outras coisas e dar continuidade na minha vida, foi um processo. Eu passei acho que uns 4 meses na casa da minha mãe. Esses 4 meses foram frustrantes, 4 meses onde eu tinha engordado e tive que ouvir das pessoas isso, e era uma coisa que machucava muito meu coração. Por que você voltou? Perguntas que as pessoas não tinham a intenção de ferir, mas por eu já estar totalmente sensível, eu me sentia atacada de alguma forma. Também não tinha vontade de sair, não tinha vontade de colocar uma roupa e ir pra rua, pra não ter que escutar das pessoas. Qualquer pessoa que falava comigo a respeito de comida, eu me sentia atacada, eu achava que essa pessoa tava querendo dar uma indireta, algo assim. Eu me senti muito sensível, e foi justamente nesse período que eu fui convidada para ir num retiro da igreja. E foi nesse retiro que eu tive o meu primeiro encontro com Jesus, onde eu realmente fui tocada pelo Espírito Santo e definitivamente, inquestionavelmente, eu vi que de fato Deus existia. Eu nunca fui uma ateia, eu nunca fui uma garota fora da igreja. Existe um momento na nossa vida em que Jesus encontra com a gente. Não são todos que encontrarão com Jesus da mesma forma que eu, de forma nenhuma. Cada um tem a sua história com Deus, mas que eu tive um encontro particular com o Espírito Santo, que eu falei, cara, existe algo maior, algo que transcende, e isso é um fato, não depende de mim, nem de você, nem de nada, ele é, e ponto. E a partir disso, eu fui começando a olhar pra frente, porque desde quando você descobre um Deus eterno, você crê na eternidade, e você crer na eternidade te dá esperança. Então eu comecei a ter esperanças. Cara, se eu vou viver eternamente porque eu creio em Jesus Cristo, então eu tenho que ter expectativas sobre essa vida aqui. Se a eternidade é conhecer a Deus e conhecer Jesus Cristo, enviado pelo Deus vivo, então eu já comecei a viver a vida eterna, eu já quero começar aqui a conhecer a Deus. E foi movimentos assim que me impulsionaram a querer estudar, mudar de cidade, começar uma vida nova e tudo mais. E foi me tirando desses anseios, dessas angústias que tinham dentro de mim. Por que eu tô contando tudo isso? Porque eu quero falar com você que tem depressão. Eu quero falar com você que não tem depressão, mas tem pessoas à sua volta que tem depressão. Eu já tive pessoas muito próximas de mim que tiveram depressão. E também já tive que lidar com várias pessoas que vieram confessar pra mim a respeito da sua vontade de suicídio. Então, eu não vim aqui inconsequentemente, eu vim aqui querendo te ajudar da melhor forma que eu possa fazer. Esse vídeo não é especificamente pra quem é cristão, mas com certeza o cristão vai conseguir entender melhor esse vídeo. Mas se você não é, continua assistindo e tenta puxar o que é positivo pra você, tá bom? Muitas pessoas acreditam que cristãos são blindados contra a depressão, que não podem ter porque acreditam que depressão é algo do diabo e algo assim. Primeira coisa, em Adão e Eva, o homem pecou e o homem caiu. E toda a criação ficou sujeita a doenças, ficou sujeita à queda, ficou sujeita a deficiências. Ou seja, tudo que era bom, perfeito e agradável à vontade de Deus,
hoje está sujeito a mentiras, a ataques sim demoníacos, a ataques à nossa saúde, ao nosso espírito, ao nosso corpo e à nossa alma. Estamos sim sujeitos a isso. Quando você é cristão, você tem uma esperança, você tem uma fé e é ela que te sustenta. Você acredita na graça de Deus e é ela que vai te ajudar a passar por todos os momentos da sua vida. Então, ainda que venham deficiências na sua vida, você é primeiramente, antes de tudo, sujeito a Deus, e é isso que sustenta o cristão. Então, o cristão ele tem para onde correr, diferente, por exemplo, de um ateu que vai ficar realmente sujeito aí ao acaso da vida, à sorte da vida que ele mesmo acredita. Então, o que eu quero dizer para você é que você é cristão, não julgue o outro que é cristão também e que tem passado por depressão. Você é cristão, não julgue o outro que não é cristão, mas também está passando por depressão. Não julgue as pessoas que estão passando por depressão, porque a última coisa que elas precisam é do seu julgamento. O que elas precisam é do seu apoio ou então da sua abstenção, já que você não tem capacidade de ajudar alguém. Antes de fazer todos os vídeos desse canal, eu oro muito a respeito e passo vários dias pensando sobre o que eu vou falar pra vocês. Eu tenho uma responsabilidade muito grande com esse canal e eu tava em oração a respeito desse vídeo, que é um vídeo que já tem vindo no meu coração, como eu disse lá desde o início. E Deus me falou que o que tem movimentado muito as pessoas se sentirem depressivas, se sentirem com vontade de morrer e se sentirem tão insensíveis assim ao outro é por causa da falta de identificação. Quero que você pare para pensar nisso e examine isso na sua vida. O que eu quero dizer com falta de identificação? Você não consegue ver no outro humanidade como a sua. Você não consegue ver no outro fragilidade como a sua. Fraqueza, angústias, anseios, você não consegue ver. O que você vê é que todo mundo tá rindo, todo mundo vive, todo mundo tem os seus planos, todo mundo tem as suas esperanças e você está estagnado. Você não consegue nem sentir uma super felicidade, uma super alegria. É como se você estivesse anestesiado em sentimentos profundos. Você só consegue ser profundo na sua depressão de sentimentos. Quanto mais você vê aquelas pessoas alegres, felizes, mais incapaz e sufocado você se sente de conseguir um dia voltar à alegria que antes estava em você e que agora aparenta tanto no outro. O Instagram é uma ótima ferramenta para fingir que a vida do outro é sempre melhor do que a nossa e que aquele outro está sempre feliz. Isso pode alimentar muito o sentimento de depressão e a sua constância na depressão. Porque hoje as pessoas têm colocado máscaras, as pessoas têm colocado filtros. Quanto mais uma pessoa fica com os olhos nos padrões, menos ela vai conseguir ser original. E uma coisa que eu acredito que é fundamental, que você precisa saber, é que Deus ama a sua personalidade e a sua individualidade, porque isso foi designado por Ele. Então, Ele não quer que você seja independente, Ele quer que você seja original, dependendo dele, porque ele te fez originalmente. E ele quer que você descubra a sua identidade nele e não nos padrões que são inalcançáveis, porque isso vai te causar um sufocamento, uma tentativa de ser quem você não é ou alcançar aquilo que você não nasceu para ser, não nasceu para ter. E é isso que tem acontecido. As pessoas, elas não querem ser humanas, elas querem ser super-humanas, elas querem ultrapassar toda a limitação que é lindo no ser humano. E o que Jesus vem para trazer pra gente é que a gente aprenda a ser humano. Deus soube e sabe ser humano e Ele expressou isso chorando, sofrendo, sangrando. Jesus, no último vídeo que eu fiz, eu falei que Jesus não oscilou a respeito da sua identidade. Ele sabia quem Ele era em todos os momentos. Nos momentos de sofrimento, nos momentos de ataque, nos momentos de hostilidade, nos momentos felizes também. Ele soube quem Ele era em todos os momentos, mas isso não tirou dele os momentos de oscilação de sentimentos. E é olhando para Jesus que você consegue ver a identificação de um homem, da exata expressão da humanidade, que se agachou, que olhou no olho, que foi sincero, que teve compaixão, que compreendeu a dor do outro e ajudou a superar.
com todo o seu poder, com toda a sua sabedoria e com toda a sua soberania. Apesar de ser Deus, ele veio para servir, ele veio para manifestar a glória de Deus. E como que nós podemos olhar hoje para Deus através de Jesus Cristo? Porque Deus compreende sim a nossa humanidade. E se nós olharmos fixos aos olhos de Jesus Cristo, nós veremos que nós podemos sim estar próximos de Deus. Então, eu não vim aqui para te dizer que a cura para sua depressão é algo puramente espiritual, porque não. Nós sabemos que a depressão tem questões fisiológicas e psíquicas. Então, eu recomendo a você que você vá sim a um especialista, a um médico, a um psicólogo que possa te diagnosticar. Mas o que eu tenho para te dizer hoje é que você que não tem depressão, você precisa olhar para o outro e permitir que ele se identifique em você. Nós somos humanos e quando nós nos identificarmos uns aos outros como humanos, falhos, pecadores, caídos, sim, isso vai sim ajudar um ao outro. Porque não é porque a Manuela é boa em alguma coisa que ela não é ruim em outra. Manuela é ruim em várias coisas e isso faz a gente se identificar, porque você também é bom em várias coisas e ruim em várias. Então, o que é saudável? Que a gente consiga olhar para o próximo e compreender que o homem ele está sujeito a falhas e a acertos. E esse é um primeiro passo para que você consiga escutar e compreender as deficiências do outro. Se uma pessoa está depressiva por questões puramente estéticas, você deve olhar para ela com compaixão, sim. Com compaixão de que, cara, essa é uma luta particular daquela pessoa, entendeu? Então, se você não tem essa capacidade ainda, é melhor que você não empreste os seus ouvidos e indique um psicólogo, um médico para essa pessoa. Mas o que é, antes de tudo, principal para uma pessoa com depressão, para uma pessoa sem depressão, que os seres humanos possam se olhar nos olhos e identificar ali um outro ser humano e não uma máquina e não uma reprodução de perfeição, porque isso não existe. O único perfeito é Deus e ele se sujeitou como um ser humano aqui. Ele sabe ser homem, ele sabe emprestar os ouvidos, ele sabe falar as palavras certas. Então não queira ser Deus, se sujeite como um ser humano debaixo da autoridade de Deus e assim você será capaz de ajudar o seu próximo. Não é sobre você aceitar os seus defeitos dentro de você, é sobre você se sujeitar ao amor de Deus, entender o amor que ele dá a você e entender que ele deseja que você dê amor ao outro também. A palavra de Deus diz pra gente que a confissão, o pecado confesso, a culpa confessa, ela é muito mais fácil de resolver quando você confessa a outra pessoa. E eu, como cristã, te indico, cristão, que você confesse a pessoas cristãs. Se você não é cristão, você vai buscar as suas formas de confessar para pessoas com que você tem confiança. Mas você que é cristão, confesse para o seu padre, confesse para o pastor, confesse para os seus amigos da igreja, pessoas mais maduras que você na fé, para que possam te ajudar nessa compreensão de si mesmo. Busque ajuda sim, confesse sim, não fique com toda essa dor dentro do seu coração sozinha ou sozinho. O ser humano é um ser relacional e isso é fundamental para a felicidade dele. Você precisa sim se abrir para outras pessoas. Tudo bem não estar bem. Um cristão fica mal várias vezes do dia, assim como Jesus Cristo também ficou, se sentiu angustiado lá no Monte das Oliveiras, por exemplo. Ele chorou e pediu para que o Pai afastasse o cálice dele se fosse possível. Mas essa sujeição de Jesus Cristo, essa obediência de Jesus Cristo ao Pai é que confirmou que ele tinha certeza que todas as coisas que Deus fizesse na vida dele seria pelo amor de Deus ao seu povo. Então, eu não estou dizendo que o remédio para a sua dor de depressão hoje é puramente Deus, porque existe sim questões fisiológicas que podem ser resolvidas com medicamentos, obviamente. Mas eu posso te dar certeza que a alegria da sua vida sempre será o Senhor, sempre será estar na presença de Deus. Então, ore, cara. Conte diariamente para Deus todos os seus anseios, todos os seus sentimentos e principalmente, Pai, não quero fazer nada hoje, não tô me sentindo bem, tô me sentindo muito mal, tô me sentindo uma incapaz, não quero nem conversar com o Senhor hoje, nem que seja uma conversa de 10 minutos. Converse com Deus,
fale com Ele, confesse o seu coração, que aquilo que a sua boca fala tem expressado o que o seu coração anseia. Então Deus vai conseguir administrar tudo isso conforme você vai confessando a Ele e dando liberdade a Ele para Ele movimentar no seu coração novas expectativas, novas esperanças, novos planos. Por fim, eu tenho para dizer para você que tem vivido sem esperança, que tem vivido em angústia, em agonia, é que é chegado o reino de Deus e que Jesus é a nossa maior esperança. Então, se você tem sentido vontade de ficar na cama o dia inteiro, de não se levantar, de não fazer coisas novas, planos novos, acredite na eternidade, acredite na palavra de Deus. Tente se levantar e olhar pela janela e ver a imensidão do mundo que Deus colocou aqui para que a gente desfrute desse mundo na presença dele, porque a presença dele nos completa e nos enche de expectativas e esperanças. Levante-se, ande, caminhe, busque ajuda, busque confessar e busque a oração, porque não existe método de maior autoconhecimento e conhecimento da vontade de Deus do que a oração. Quanto mais você ora, mais Deus fala quem você é, mais Deus fala quem Ele é, mais Deus te prepara para que você vá e ande por esse mundo na presença dEle. Então hoje eu quero te incentivar, te dar esperança, te dar alegria de que Deus não quer te ver depressivo, e com certeza Ele te dará forças para andar no dia de hoje, no dia de amanhã e até a eternidade, tá bom? Confie em Deus, confie na palavra dEle, confie no amor que Ele tem por você. E você que não tem depressão, tenha compaixão do outro e buscando ser cada dia mais parecido com Jesus, buscando ter mais compaixão e misericórdia pelo outro. Assim nós poderemos olhar um no olho do outro e dizer: eu tô aqui para você e eu quero muito te ajudar, porque eu me identifico em você. Você é ser humano como eu, e como Deus sabe ser homem, Ele sabe muito bem as angústias do seu coração. Entregue-se a Ele e Ele fará, tá bom? Eu confio nisso, eu oro por isso agora em nome de Jesus sobre a sua vida. Eu preciso te dizer que sim, toda dor é por enquanto. Que sim, toda doença é por enquanto. Creia na soberania de Deus e saiba que todos esses processos, todas essas dores que você tem sentido, você deve passar com Ele, você deve passar do lado dele, que Ele te ensinará muito. O cristão não está excluído de sentir dores, o cristão não está excluído de sofrer, porque temos aí a exata expressão do homem de Deus, que é Jesus Cristo, que passou sim por sofrimentos e dores, mas ainda assim esteve confiante no propósito que deveria cumprir. Esteja confiante no que você deve cumprir em Deus e siga com seus olhos nele. E fica com Deus e até o próximo vídeo. Beijo.